Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é 1º de março, um domingo. Vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, nosso Criador, em gratidão pela vida, por tudo que nos foi dado, pela essa vida imortal, esta existência, esta reencarnação. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. E a espiritualidade amiga, que tanto nos ampara, nos inspira, nos protege. E envolvidos neste silêncio, podemos sentir, Pai, o Teu amor, a Tua grandeza e somente agradecer por mais esta oportunidade bendita que tivemos hoje ao abrir os olhos. Que possamos aproveitar mais esta experiência neste dia de descanso com nossas famílias, os nossos lares. Vamos nos comprometer a ser hoje o melhor que pudermos, a vencer pequenos desafios, a rever pequenas inimizades. Hoje vamos nos comprometer, Pai, a melhorarmos um pouquinho e assim fazermos jus a sermos Teus filhos, filhos do bem e da verdade. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Vamos então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje para este domingo tão lindo. Vamos ver. Aqui nos veio a introdução. Vamos ver qual parte da nossa introdução. A introdução, a parte 1, que fala do objetivo do Evangelho. Vamos então, bem do inicinho. Antes dessa introdução, nós só temos o prefácio. Esse prefácio tão lindo que é do Espírito da Verdade. Opa, que eu botei pausa aqui. Um dia nós vamos ler. O prefácio é do Espírito da Verdade, que é o nosso Mestre Jesus. E é um texto tão lindo, tão lindo. Quem quiser já fazer a leitura hoje, faça, porque é de uma beleza emocionante. E em seguida do prefácio vem a introdução, que nós já vimos aqui outras vezes, que é dividida em 4 partes. E a primeira dela vai falar do objetivo desta obra, o objetivo do Evangelho, que diz assim: os assuntos contidos nos Evangelhos, isto é, no Novo Testamento, podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para esclarecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Já vamos parar aqui um pouquinho. Que Kardec vem nos explicando aqui? Que evangelhos são esses? Aqueles 4 evangelistas que tem lá no Novo Testamento, né? Porque a Bíblia, ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos dizer assim, antes de Jesus, Antigo Testamento. Depois, Novo Testamento. Os evangelistas foram os que conviveram com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Um deles, na verdade, não conviveu com Jesus, mas isso é um outro assunto. Mas eles tratam esses 4 evangelhos que ele traz aqui, que Kardec traz aqui, os assuntos contidos nos evangelhos, né? Nesses 4 evangelhos, no Novo Testamento, então trazem essas coisas, que são os atos que aconteceram na vida de Jesus, trazem os milagres de Jesus,
trazem as predições, que foi o que Jesus teria predito, né, prenunciado, trazem essas palavras que constituíram a base das igrejas, da igreja, e aqui está a igreja com letra maiúscula, a base da igreja, e o ensinamento moral. Isso que Kardec vem explicando. Mas por que Kardec está explicando isso? Porque vai dizer aqui, olha só, se as 4 primeiras partes, os atos da vida de Jesus, os milagres, as predições e essas palavras que trouxeram os dogmas da igreja, se essas 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, o ensinamento moral, que é a 5ª que ele diz aqui, permanece inatacável. E, diante dele, até mesmo os incrédulos se curvam. Ele, o ensinamento moral, é o terreno onde todas as religiões podem se encontrar e a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, sejam quais forem as suas crenças. O ensinamento moral nunca foi motivo de disputas religiosas, como acontece com as questões de dogma. Olha que aula Kardec nos dá na introdução no objetivo dessa obra. Então, o que ele está dizendo? Por que Allan Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo a questão do ensinamento moral? Porque se as outras, os atos da vida de Cristo, os milagres, as predições, os dogmas, servem até hoje para causar disputa entre as religiões, eu sou certo, eu estou errado. Não, Jesus falou isso porque ele queria dizer isso. Não, Jesus falou isso porque queria dizer aquilo. E ficam ali brigando. Guerras até hoje por conta das diferenças entre essas questões, não é? Se isso causa disputa, algo é indiscutível. Ninguém discute a moral de Jesus. Que ele foi um homem bom, né? A moral da história, sabe quando a gente diz a moral da história? Trazendo assim para um resumo, seria isso. Quando nós somos crianças e escutamos uma historinha, ele não importa se a cor do vestido da princesa era rosa, se era amarelo, ou se a princesa casou com um príncipe que era de lá, ou era alto, ou era baixo. O que a gente sempre quer ensinar para a criança? A moral da história. O que ela vai ensinar daquilo. É isso aqui que Kardec está nos dizendo. Que para o Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo desta obra, o foco é o ensinamento moral. Não de nenhuma forma alguém pode chegar e querer buscar no Evangelho segundo o Espiritismo algo para discutir com a Igreja Católica sobre se Jesus tinha cabelo ou não tinha cabelo, se Jesus tinha irmão ou não tinha irmão, ou para discutir com os irmãos evangélicos se Jesus era daqui, era dali. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo não vai se encontrar nada disso. Vai se encontrar ensinamento moral de Jesus. Isso que quis dizer aqui. E aí fala assim, o ensinamento moral nunca foi motivo de disputa religiosa, como acontece com os dogmas, com o dogma. E aí Kardec traz uma explicação sobre o que é dogma e diz assim: dogma é uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar e justificar pontos da sua crença que se sobrepõem à razão. Não cabem discussões a respeito dos dogmas, eles devem ser aceitos e seguidos. Por esse aspecto, a doutrina espírita não é dogmática, pois entende que a fé deve ser raciocinada e todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais. Esse ponto é muito importante, então leiam com calma, porque quer dizer, algumas religiões não aceitando algumas questões, dizem assim, mas isso aqui é um dogma. O que é dogma? É assim, ponto. Não questiona, porque se tu questionar, tu está confrontando Deus, tu está indo contra Deus, que Deus supostamente ficará bravo
se for questionado neste sentido, né? Isso é um dogma. Quando uma religião diz isso é assim e ponto final, não tem explicação. Para o Espiritismo não existe isso. Tudo tem explicação. Se nós ainda não sabemos responder, é como uma ciência que ainda não descobriu tudo. Nenhuma ciência existente diz que conhece tudo. Sempre dizem. Tanto é que eles estão sempre estudando coisas e descobrindo coisas. No Espiritismo tem a mesma visão. Algumas coisas ainda não temos capacidade de entender, até porque precisamos da ciência para apoiar. Então diz aqui, para os espíritas, todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais, as leis que regem e governam o universo. Porque a fé do espírita é uma fé raciocinada, é uma fé que pensa, não que os outros não pensem, não é isso, mas pensa apoiado nas leis naturais. Por isso que a gente fala que é física, que é ciência, filosofia e religião. Inclusive Kardec o tempo inteiro vai incentivar. Se em algum momento algo do espiritismo for contra a ciência descoberta, vá com a ciência. Em nenhum momento ele apoia que a gente se apegue aos ensinamentos e diga que é incontestável, porque aí seria um dogma. Espero que tenha ficado claro. Vamos parar aqui porque já só esse trechinho da introdução já nos ensina muito. Não é mesmo? O que nós podemos tirar? Que a nossa fé sempre tem que ser raciocinada, não é mesmo? E que se em algum momento não tivermos todas as respostas, é porque ou nós ainda não estudamos o suficiente, não buscamos aquele conhecimento, ou porque ainda não está disponível para nosso nível de entendimento da humanidade algumas questões. E aí a ciência fará a sua parte, nós também faremos a nossa, esperando e obedecendo o curso do tempo, das horas e do conhecimento humano. E nós vamos então para o Livro dos Espíritos, onde não deixa de ter um link com esse nosso estudo de hoje. Nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, que é dividida em 17 partes. E nós já estamos na última parte, na parte 17, que vai falar sobre a doutrina e os espaços vazios. Leiam todo, porque é assinado, inclusive, por Allan Kardec, quer dizer que foi ele que escreveu, né, todo esse trecho, e ele termina aqui essa introdução assinando, né, para dar, assim, valor, que é ele que está falando isso daqui, ele que está trazendo esses ensinamentos para gente. E o que Kardec está se referindo? Ele vai usar um exemplo aqui, da descoberta do planeta Netuno, em 1846. A descoberta desse planeta não foi feita visualmente, não visualizaram esse planeta, mas sim perceberam que na órbita de Urano havia modificações que só se explicariam com a presença de um planeta, mas que eles não visualizavam este planeta. Então o planeta foi descoberto por cálculos matemáticos. Vejam bem, e Kardec traz isso aqui, que os astrônomos perceberam que existia algo que eles não viam. E que isso comprova que não é porque a gente não vê que não exista. Isso é uma comprovação. Essa parte 17 se chama a doutrina e os espaços vazios. Olha por onde Allan Kardec vem. E assim, resumidamente, façam toda a leitura, né, para terem um entendimento completo, mas ele diz, se existe uma causa, se existe um efeito, existe uma causa. Portanto, se o Urano fazia uma modificação, é porque tinha algo ali. A modificação na órbita de Urano tinha que ter esse efeito, tinha que ter uma causa que eles não viam. Logo, eles foram, pesquisaram e descobriram que ali havia um planeta, que era Netuno, mas que eles não enxergavam. Então, essa é a primeira parte.
Segunda parte, que o vazio não necessariamente quer dizer que aquilo não exista. Isso se comprova, trazendo para o hoje, é que é tanta coisa que nós poderíamos conversar aqui, mas resumidamente, trazendo para hoje. Hoje se aceita a matéria escura, não é? Que a ciência chama de matéria escura. Se sabe que tudo que a gente conhece, tudo, estrelas, céu, tudo que a gente vê, tudo, equivale a nem 5% do que existe. O restante que a ciência ainda não sabe dizer o que é, que nós não vemos, a ciência chama, e não é o espiritismo, a ciência chama de matéria escura. Então quer dizer que não é porque a gente não vê que não exista. Aí nós vamos chegar num ponto crucial que Kardec levanta aqui. Nós que temos a fé raciocinada, que a gente viu aqui no início do Evangelho, é só sair para fora, olhar para a criação e pensar: não existe nada entre nós tão limitados e Deus? Existe um abismo, né? Entre o átomo, que é a menor partícula que nós conhecemos, e o arcanjo, são os anjos, né? O espírito puro, é um abismo. Entre nós e Deus é um abismo. Nós acharmos que existe só Deus, nós e Deus, é muita ingenuidade. Então esse espaço não está vazio, ele está preenchido pelos espíritos. Por toda essa escala espírita que nós falamos aqui, espíritos de terceira ordem, que somos nós, uns encarnados, outros desencarnados, espíritos de segunda ordem, espíritos puros, os cristos, até onde a gente conhece. Pode parecer complexo, mas aos poucos a gente vai expandindo a nossa mente, conseguindo entender. Aí alguns questionam: mas isso é muito difícil de entender, não tô gostando. Não é mais difícil de entender do que aceitar um dogma. Do que, por exemplo, é assim porque é e ponto. Claro, cada um faz suas escolhas e todas são bem-vindas ao nível de cada um. Mas, como dizia agora me fugiu quem, mas um grande cientista dizia que a mente, depois que se expande, depois que dilata, ela não volta mais ao tamanho normal. E é isso, na verdade, que nós fazemos aqui quando nos vem esses trechos de estudo, né? Que nos caem aqui. Muito bem, hoje foi um domingo de estudo, não é? Bom, que nós tenhamos conseguido, então, expandir um pouquinho a nossa mente, entender o que estudamos, para onde estamos indo, rumo ao conhecimento, que nos dá suporte. Para que estudamos essas coisas? Porque estas coisas, no momento de sofrimento, nos traz suporte para entendermos o porquê estamos aqui e o porquê temos que passar por questões. Vamos encerrar então, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai mais uma vez em gratidão por este dia tão lindo, por esta oportunidade que temos de viver mais esta experiência da carne. Que seja um dia leve, que seja um dia lindo. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.